E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Então vamos voltar aqui com uma pergunta... mal da tela, foi mal. Tá, que foi direcionada... outra pergunta que foi direcionada para o professor. Muitas perguntas, hoje o pessoal está empolgado. O Pope Francis mandou R$30 e disse... aqui a gente tem uns covers bem interessantes. A gente tem até um Lutero aqui que vem no chat falar com a gente. Boa noite a todos. O programa está belíssimo. Porém, devo dizer-lhes que muito me entristece a forma como muitas vezes são tratados nossos irmãos protestantes. Peço aos senhores que leiam ao vivo os artigos 818 e 819 do nosso catecismo. Seria muito bom esclarecer as importantíssimas afirmações contidas ali. Que Deus vos abençoe e vos dê paz. Amém. Você está pedindo para eu ler o Catecismo Protestante? Qual? Os artigos 819 e 818. Não, beleza, mas qual é o que? A profissão de fé de Westminster, é isso? Não, acho que ele está pedindo para ler o Catecismo da Igreja Católica mesmo. Existe catecismo protestante? Existe. Não, tem uma confissão de fé também, né? Confissão de fé. A confissão de fé... A confissão de fé de Westminster, como o próprio nome já diz, é uma confissão, é um documento teológico que expressa de forma genérica o que os presbiterianos, reformados, calvinistas creem. Os aderentes a ela, né, melhor dizendo. E aí, os teólogos que se reuniram na abadia de Westminster no século XVII, além da confissão de fé, produziram o catecismo maior e o catecismo menor de Westminster. Então, sim, existem catecismos. Mas, assim, nessa pergunta aí, a pessoa disse que fica aborrecida com o quê, ou Machado de Assis? Fica aborrecida com a maneira forma... que alguns protestantes são tratados. Eu não sei se é... Aqui a gente trata bem o pessoal. Eu quero entender. Os convidados a gente sempre trata bem. A gente faz umas piadinhas, mas tem o nosso linkzinho aqui do Marlboro. O senhor está feliz, Lutero? É só isso. Eu quero entender qual maneira. A maneira como vocês tratam. Qual maneira? Não, porque às vezes as pessoas se sentem ofendidas quando você discorda delas, né? Ou quando você diz que ela está errada de forma contundente. Tipo, você está errado. Mas ele não me trate mal. Entendeu? Não tem nada a ver. Exatamente. Só piadinhas. Mas tem uma coisa que é muito comum. O catecismo aqui, certo? É que o 818, né, é a questão da palavra escrita de Deus, né? A fé, a esperança, a caridade, né? Estarem... Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ler aqui. Cadê? Eu abri aqui, se você quiser que eu leia, Rasta. Por favor. Ó, o que diz o 818. Os que nascem em comunidades provenientes da ruptura, que quer dizer o seguinte, quem nasce numa igreja protestante e que vive a fé de Cristo não pode ser acusado do pecado da divisão. O que o catecismo aqui está dizendo é o seguinte, que Martinho Lutero pode ser acusado do pecado da divisão, que João Calvino pode ser acusado do pecado da divisão. Mas o luterano que nasceu em 1997, ele não pode ser acusado do pecado da divisão. Certíssimo, ele nasceu num lar luterano. E no parágrafo 819 diz, além disso, existem fora das fronteiras visíveis da Igreja Católica muitos elementos de santificação e verdade. E sim, existem nas igrejas protestantes elementos de santificação e verdade. Que elementos seriam estes? A palavra de Deus, a Bíblia, pelo menos parte dela, está faltando 7 livros, mas tem boa parte dela. A oração, eles rezam ao Deus cristão. A comunhão entre os irmãos. O reunir-se periodicamente para cantar louvores. O batismo válido, não nos esqueçamos que muitas comunidades protestantes têm o batismo válido, então, ou seja, eles têm um sacramento válido lá dentro. Tudo isso é elemento de santificação. A vida de pureza também, né? Muitos vivem a vida de pureza. Então, assim, mas é difícil responder quando diz,
vocês ofendem os protestantes sem dizer exatamente qual foi a ofensa, porque uma coisa que eu experimento muito na minha atuação é o seguinte, o protestante diz assim, vocês católicos adoram santos. Aí eu faço todo um arrazoado explicando, não, a gente não adora santo. Mas aí o cara se conversou. Aí ele fala, por que você está me xingando? Por que você está me ofendendo? Ué, você disse que eu adoro santo, aí eu estou explicando que eu não adoro, e o errado sou eu. Mas sim, esses dois parágrafos do catecismo diz que quem nasce numa comunidade protestante não tem culpa do pecado da divisão. Muito embora o que mais tem no mundo protestante é o pastor brigando com outro pastor e dividindo a igreja e fundando outra. E eu não estou sendo irônico, não, isso aí é fato. Eu cito aqui de cabeça umas 3 ou 4.